Maná do céu. Os filhos de Israel, então, partiram de Elim em direção ao monte Sinai, através do deserto de Sim. No deserto, eles ficaram com muita fome e começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para nos matares de fome, a toda esta multidão? No Egito tínhamos comida suficiente, queixaram-se amargamente. Você nos trouxe para o deserto para morrermos de fome. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. No sétimo dia não haverá pão do céu, pois será um dia especial de descanso. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Seguindo as ordens de Moisés, Arão disse à multidão: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor prometeu a Moisés que enviaria carne naquela noite e pão pela manhã. Naquela noite, um grande bando de pássaros chamados codornizes pousou no acampamento. As pessoas famintas pegaram-nos e comeram a deliciosa carne. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no solo. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. A palavra hebraica para o que é isto é maná. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer, explicou Moisés. Todos devem recolher o quanto precisem. Não recolham mais do que vocês precisem, nem armazenem para o dia seguinte. Todos começaram a recolher o que é isto, o maná. A Bíblia diz: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Moisés explicou que por 5 dias deveriam recolher apenas o suficiente para aquele dia. Apenas no sexto dia, eles deveriam recolher 2 vezes mais do que o necessário, porque não haveria maná no 7º dia. A maioria das pessoas obedeceu a Deus e recolheu comida suficiente para aquele dia. Alguns, no entanto, desobedeceram a Deus, juntaram mais do que precisavam e guardaram durante a noite. Na manhã seguinte, ele tinha criado bichos e cheirava mal. No 6º dia, a maioria das pessoas reuniu o dobro, como Deus havia dito. No 7º dia, o maná extra ainda estava fresco. Não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Estava delicioso e eles puderam comê-lo. Alguns, porém, saíram em busca de maná, mas não havia nenhum. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Maná, o pão de Deus mandado do céu, com certeza nos traz muitas lições. Dentre elas, Deus estava ensinando a seu povo a importância de depender dele diariamente.
Muitos anos depois, o Senhor Jesus ensinaria os seus discípulos a orarem: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." O princípio de pão diário nos mostra o que é realmente importante e nos faz lembrar quem realmente provém para nós. Também, assim como os israelitas foram instruídos a coletar apenas o suficiente para aquele dia, é sábio estarmos atentos ao modo como coletamos a provisão de Deus. Os israelitas também foram instruídos a descansar um dia por semana. O descanso requer que confiemos que Deus proverá para nós, e Deus quer que os seus filhos descansem nele. Deus já havia feito tantas coisas maravilhosas pelo seu povo. Ele os libertou da escravidão no Egito com grande poder. Os fez passar pelo Mar Vermelho em terra seca. Destruiu seus inimigos, transformou a água amarga em doce. Os levou até um oásis no deserto. Mas mais uma vez, o povo se esqueceu das bênçãos e das promessas de Deus. Duvidou, murmurou e temeu. Muitos deles também não obedeceram às claras instruções do Senhor. Quando ele disse para não colherem maná para mais do que um dia, eles tentaram colher mais. Quando ele disse para colher o suficiente para 2 dias, para não terem que sair no sábado, alguns não colheram e saíram. Quanta ingratidão e quanta teimosia! Mas antes que os critiquemos duramente, vamos refletir em nossas próprias vidas. Quantas vezes fazemos exatamente a mesma coisa? Quantas vezes Deus tem nos ajudado, nos guiado, nos protegido e suprido nossas necessidades, e ainda assim, quando nos deparamos com um problema, nos esquecemos das bênçãos passadas, duvidamos, murmuramos e tememos. Quantas vezes deliberadamente desobedecemos às ordens claras do Senhor dadas na sua palavra, ou simplesmente não damos importância ou ignoramos o que Ele nos diz, o que é igualmente sério. Que o Senhor nos ajude a não sermos assim. O que seria de nós se Ele não fosse misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade? Oh, que sejamos gratos por tudo que Ele fez e faz por nós. Obedeçamos a sua palavra e confiemos nele sempre, pois Ele merece isso e muito mais. Quão bom e quão grande é o nosso Deus! Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Moisés e a água da rocha. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Quando eles chegaram em Refidim, não havia água para beber. Eles reclamaram e brigaram com Moisés, exigindo: "Dá-nos água para beber." "Por que contendeis comigo?" perguntou Moisés. "Por que tentais ao Senhor?" Moisés clamou a Deus por ajuda. "O que devo fazer com este povo? Eles estão prontos para me apedrejar." "Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe," respondeu Deus. "E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá." Sim, Deus falou para Moisés bater na rocha. Os líderes seguiram a Moisés até a rocha em Horebe e viram quando ele bateu nela com seu cajado. A água jorrou da rocha, exatamente como Deus havia prometido. Todos beberam a água. Moisés chamou o lugar de Massá e Meribá, porque as pessoas duvidaram de Deus ao perguntar: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Em hebraico, Massá significa tentar e Meribá significa brigar. Deus cumpriu sua promessa e providenciou comida e água no deserto. Deus cuidou de seu povo no deserto e, ao mesmo tempo, nos deu grandes ensinamentos, grandes figuras que já falavam do Senhor Jesus Cristo. Anos e anos mais tarde,
o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que todas as coisas pelas quais o povo de Israel passou, além de terem acontecido de verdade, são para o nosso ensinamento. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Já falamos de algumas destas figuras. A árvore em Mara representava a cruz de Cristo. O maná do céu falava do Senhor Jesus, que é o pão da vida, e também da palavra dele, da qual devemos nos alimentar diariamente. E agora vemos a rocha, da qual jorrou água, falando novamente de Cristo. Sim, naquele mesmo trecho em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo havia afirmado que a pedra era Cristo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Ou seja, por este e por outros trechos, sabemos que aquela rocha, na qual Deus mandou que Moisés batesse para que saísse água para toda a multidão, fala de Cristo e da morte dele por nós na cruz. Da mesma maneira que Moisés teve que ferir a rocha para trazer vida para o povo de Israel, assim também Cristo foi ferido por nós para dar a vida eterna a todo aquele que crê nele. O próprio Senhor Jesus usou a expressão água viva para falar da vida eterna que encontramos somente nele. Foi quando ele estava falando com a mulher samaritana à beira do poço. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 10 a 14. Um tempo depois, ele usou palavras parecidas novamente. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Você já bebeu desta água? Já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para receber a vida eterna? Ele ainda está chamando. Algumas das últimas palavras da Bíblia estendem mais uma vez este convite. Ouça. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.